Olá, eu sou a professora Suzana Luz e quero dar uma dica de luz para vocês, que é a seguinte. Alguns alunos não estão sabendo estabelecer o que é juízo de fato e juízo de valor. Por que isso é importante? Porque quem sabe estabelecer um juízo de valor sabe estabelecer a tese. Não existe dissertação argumentativa se não houver uma tese. Então eu vou relatar para vocês sobre 3 temas, o que está acontecendo que impede os nossos alunos de fazerem um texto dissertativo argumentativo. Lembrem que uma das causas do aluno tirar 0 na redação do Enem é se ele foge do gênero textual solicitado. Então, se vocês fizerem uma dissertação expositiva, não é considerado como gênero válido, porque não foi isso que foi solicitado, certo? Então, veja, eu propus para os alunos o tema de saneamento básico e como isso colabora na dignidade do ser humano. Vocês acham que é juízo de fato ou juízo de valor o aluno dizer que o saneamento básico ele se encontra em 4 esferas? Quando a população recebe água tratada. 2, quando isso vira esgoto e também é tratado. 3, coleta de lixo e uma boa destinação da água pluvial. O que vocês acham? Isso é juízo de valor ou é juízo de fato? Acertou quem falou que é juízo de fato. Por quê? Qualquer livro de história vai trazer esse conhecimento, vai trazer este saber. Então, ele não precisa me convencer, o leitor está ali para ser convencido de uma tese e não para ser informado, porque senão isso não seria uma dissertação argumentativa. Então, quando vocês forem fazer um texto, vocês têm que ter uma tese. Então eu te pergunto, por que aqui no Brasil o saneamento ele praticamente não existe, inclusive em algumas capitais? Porque ou falta água tratada, ou falta o tratamento do esgoto, ou a colheita do lixo é feita de forma precária, ou não há destinação de água pluvial, o que causa enchentes, o que muitas vezes alaga bairros, principalmente os periféricos, em que as estruturas são mais precárias ainda. Por que é que isso acontece? A partir dessa pergunta, o aluno começa a elaborar a tese dele, porque cada um pode responder por um caminho diferente. Eu posso sustentar a tese que isso acontece por quê? Porque nós estamos numa cultura em que as aparências, elas são muito mais importantes do que realmente aquilo que você é, do que aquilo que uma instituição é, daquilo que ela realmente faz no plano assim mais implícito. Então, muitas vezes, se um prefeito faz um viaduto desnecessário, aquilo chama muito mais atenção do que realmente começar um plano para se colher, né, o esgoto e levar até uma central de tratamento. Porque isso é invisível praticamente, a população quase não enxerga, a população quase não vê. E depois, mais tarde, isso daí pode voltar para a eleição de forma negativa para o político que investe nesse setor, que investe nessa área. Então, o que a gente vê muitas vezes? A pessoa acaba de fazer um asfalto lindo no bairro, mas ela não fez sistema pluvial de colheita de chuva, ela não fez nenhum tipo de sistema em que ela pudesse, depois, mais tarde, investir em saneamento básico. E aí depois, quando isso vem, quebra esse asfalto e todo um empenho financeiro acaba sendo estragado, jogado fora. Então, o aluno poderia defender a tese, exatamente essa tese, a tese de que nós estamos numa cultura, e isso se reverte para o mundo da política, para o momento da eleição, em que as pessoas não enxergam aquelas obras que estão subterrâneas. Então, como proposta interventiva, você tem que mostrar assim, que os prefeitos que investem nessa área, os governos estaduais também que investem nesse setor, porque isso é papel de prefeituras e governo de estado, muito embora também de vez em quando possa pedir um dinheiro para a União. Então, que o prefeito invista em publicidade, que ele consiga fazer assim, dar uma visibilidade para essas obras que são subterrâneas, para essas obras que são muitas vezes esquecidas pela população, para que ele seja lembrado também no momento da eleição. E isso daí renderia votos. Então, veja, para você achar uma tese, você tem que afundar, cavucar, buscar razões, buscar porquês. E aí sim você vai conseguir achar alguma coisa para justificar o que você está falando.
Eu estive lendo aí várias redações do Enem, né, que os meus alunos e ex-alunos mandaram para mim, e verifiquei assim, muitos alunos se prejudicaram também por essa razão. Ao invés de estabelecer uma tese sobre a questão do acesso ao cinema, eles apenas ficaram falando da importância do acesso ao cinema. Por que que é importante? Isso não é tese. A tese seria por que se dá em algumas capitais valorização para cinema. Então, notem, se uma capital tiver aí 10 shoppings, ela vai ter 10 cinemas. Por que que acabou o cinema de rua? Que é uma boa pergunta para se fazer, para você chegar até a sua tese, né? Na verdade, eu gostaria de saber por que que colocaram como pertinente esse tema, né? Porque o próprio manual do candidato, do Enem, ele fala que o tema será social, de cunho social. Então, pelo menos meus alunos estavam bem treinados para isso, né? Meus não, os nossos alunos do curso de redação Suzana Luz, eles deram essa guinada mais social. Problematizando de que forma? Dizendo que o acesso ao cinema, ele, na verdade, diz teoricamente que é para todos. Basta você ir até o shopping, entrar no shopping, pagar a entrada e divertir-se. Mas não é bem assim que funciona, né? Nem todas as cidades do Brasil têm shopping, aliás, o mínimo de cidades no Brasil tem shoppings. Nas outras cidades, os cinemas que existiam na rua, eles deixaram de existir, porque muitas vezes é muito caro, o ingresso é barato, depois você tem a questão da meia entrada, nem sempre aquele empresário ele é compensado por essa meia entrada. Então, eles acabaram sendo engolidos, né, por um sistema que acabou fazendo com que eles fechassem. Então, aqueles pequenos cinemas que nós tínhamos na rua antigamente já não existem mais, ou existem mínimas, ínfimas cidades no Brasil. O que o cinema proporciona? Ele proporciona um momento em conjunto em que você vai viver uma emoção. Se é um filme de chorar, você vai chorar junto com todo mundo. Se é um filme de rir, você vai rir com todo mundo. Se é um filme de suspense, você vai ficar no suspense com todo mundo. E essa reação coletiva e essa sociabilização são consideradas como formas favoráveis até de viver a própria cidadania, de você se colocar, né, na sua comunidade e tudo mais. Então, você poderia trabalhar essa questão dizendo assim, olha, isso tudo é teórico, porque na prática a pessoa para se deslocar até um shopping, ou ela tem carro, então isso você já vê uma visão um pouquinho mais elitizada, ou ela precisa de meios de transporte, às vezes ela tem como ir, mas não tem como voltar, então ela tem que ir durante o dia. Aí durante o dia ela trabalha, ela estuda, no final de semana ela tem os afazeres domésticos, então acaba se tornando um bem cultural de acesso a poucas pessoas, ou seja, aquelas que moram perto de shoppings, aquelas que têm carro e aquelas que têm maior mobilidade. Tá? Então, você poderia ter trabalhado essa questão, a questão de repente, as prefeituras, né, como órgão que recolhe impostos municipais, ou o Estado que recolhe órgãos estaduais, órgão estadual que recolhe impostos estaduais, poder desonerar determinados impostos do cinema de rua, compensar o empresário pelas meias entradas que ele receber. Você pode mostrar assim que a coisa em si, o acesso ao cinema, tem que receber esse olhar de um bem cultural e não de um bem de consumo. E aí você poderia ter entrado numa outra questão ainda, né? De um bem cultural. O que significa um bem cultural e não um bem de consumo? O bem cultural é aquele que faz a pessoa, ou o cidadão, ou toda a coletividade ficar mais crítico. Então, de repente, estimular o cinema local, a produção de filmes locais para serem exibidos no cinema, né? E que tem essa toada mais social, né? Então, o aluno poderia entrar nessa esfera daquilo que o cinema é, daquilo que o cinema poderia ser, daquilo que ele não é, como isso seria feito. Aí vem a proposta interventiva, o aluno teria que usar esses agentes e essas ações. Mas veja, só falar da importância do cinema não é dissertação argumentativa. Você tem que ir mais, o aluno tem que ter criticidade suficiente para ele poder mostrar a tese que ele tem. Então, por exemplo, a tese de que é proposital essa falta de acesso, impedir o acesso seria algo proposital, para que a população não tivesse realmente essa chance, essa oportunidade de bens culturais. E, se houver esse acesso, que ele seja dado para filmes que venham compor uma maior criticidade
da parte do aluno, né? Então, eu tenho aqui algumas redações e o aluno encerrou o texto dizendo o seguinte: é nítido que os governos municipais nacionais devem, né, um errinho de concordância, colocar a democratização em atuação quanto ao acesso ao cinema, para principalmente melhorias sociais, entrando em parceria com a mídia radialista para popularizar o novo processo democrático brasileiro. Em outro vídeo eu vou gravar falando sobre conclusão e mostrando assim, vocês estão com sério problema com o efeito social. Vocês têm retomado o próprio tema no momento de colocar o efeito social. Então, qual seria o efeito social de uma real acessibilidade ao cinema? Em termos de preço e em termos de você se reconhecer naquele filme como cidadão, como alguém que pode querer e ter mais em termos de sociedade. Então, você poderia mostrar como efeito social essa maior criticidade da população, uma população que tivesse mais momentos em que ela pudesse se reunir coletivamente e assim por diante, defendendo uma tese, tá? Por fim, quero falar sobre a redação sobre a questão de pesquisas, né? A ética nas pesquisas em relação a embriões humanos. É um texto que alguns alunos já mandaram para mim pronto, que eu estou vendo coisas lindíssimas sendo escritas. É difícil? É. Por quê? Porque você tem que estabelecer essa tese. Você é favorável ou você é contrário a essas pesquisas? Então, essa semana eu trabalhei com a minha turma avançada, que já não olha mais para a apostila, né? A gente trabalha um pouquinho mais a fundo, porque já fizeram muitas vezes o curso. Então, eu coloquei os meninos, as meninas, para responderem a seguinte pergunta. Nessa sociedade que nós temos no âmbito científico, quais são os 4 empecilhos que impedem pesquisas com embriões humanos? E nós retiramos essa resposta de um texto que eu dei para eles lerem. Depois, se alguém quiser, pode pedir aí na bio que eu pego e mando para vocês, tá bom? 1, medo. 2, questão religiosa. 3, questão moral. E, finalmente, entramos no tema que é a questão ética. Então, o que é a questão? Que medo que nós temos? Nós temos medo da fabricação de seres humanos superiores. Nós temos medo de perpetuar, intensificar, estender, alargar as diferenças sociais por conta de diferenças genéticas, temos esse medo. Temos medo de uma concorrência desleal futuramente no esporte. Temos medo de uma concorrência desleal futuramente em que pessoas de maior aptidão financeira poderiam ter acesso a esse bem e aqueles que têm menos condições não têm acesso nem sequer à vacina, nem sequer a uma saúde digna. Então isso aumentaria as desigualdades. A religião, colocando sempre assim, o cientista está querendo entrar no lugar de Deus, é isso? E colocando isso como um tabu. Então, assim, os que os cientistas geralmente respondem para acabar com esse argumento? Não, Deus nos deu inteligência para chegar até a pesquisa com embriões para evitar doenças. E aí entramos no lado moral. Poxa, mas será que é certo um governo gastar tanto dinheiro com a iniciativa privada e tempo do pesquisador e tudo mais, para depois ele desenvolver uma pesquisa com embriões humanos e deixar toda uma população que carece do básico à deriva, à mercê da natureza? Isso é certo? Moralmente falando, eu estou aqui com milhões de dólares investidos na minha pesquisa e pensando em pessoas que nesse momento sequer tem uma vacina para tomar, sequer tem um leito a mais de UTI, sequer tem um médico ali no postinho de saúde. O postinho fechou porque o estado está falido em termos de saúde. Moralmente falando, isso é correto? E aí, enfim, chegamos na questão ética. O que é ética? A ética é um conjunto de valores, né, de comportamentos, de padrões esperados pela sociedade em relação a uma pessoa ou uma empresa. Então, o professor é ético ele se envolver emocionalmente com os alunos? Eticamente falando, não. Porque o papel dele é ensinar, o papel dele não é cantar, não é sair, não é se envolver emocionalmente, amorosamente. Todo mundo condena. É papel do psicólogo se envolver emocionalmente ou usar confissões, usar
segredos do seu paciente para obter benefício próprio? Não, isso não é ético, porque isso ultrapassa olha a palavra, limite, ultrapassa o limite. Então, a ética está muito relacionada à questão do limite, e é nisso que a sua tese tem que se basear. Não adianta você ficar falando para mim o que é pesquisa genética, o que é genoma, o que é embrião, quais foram as pesquisas feitas, se o pano de fundo do seu texto não for uma tese. Então você tem que estar defendendo. Ah, eu sou contra. Por quê? Quando você responder essa pergunta, por quê? Aí você vai ter uma tese. E aí você vai ter que defendê-la com recursos argumentativos. Então você pode usar uma citação, um exemplo, um fato, uma notícia de jornal. Não basta você mencionar o fato, você tem que falar conforme veiculado pelo tal canal, pelo tal site, pelo tal... Você tem que mostrar a fonte, tá bem? Senão a sua informação fica não legitimada e perde nota na competência 2, tá bom? Então lembrem disso. Não usem apenas juízo de fato. O juízo de fato ele tem que comprovar o seu juízo de valor, ou seja, a sua tese. E vamos começar a acertar, né, as redações, porque nós já estamos aí praticamente na 5ª aula do curso para algumas turmas, na 3ª aula para outras, e já está na hora de nós começarmos a mudar o nosso texto. Afinal, vem os vestibulares no meio do ano e nós temos que estar bem preparados, tá bom? Um grande abraço da professora Suzana.